Olá pessoal, bem-vindo novamente aí ao canal, somos todos teólogos. Nós passamos aí um tempo sem gravar, devido à correria, algumas coisas que nós estávamos resolvendo, mas nós estamos tentando voltar. E hoje nós vamos falar a respeito da Páscoa. Estamos aí no mês de abril, né? No mês da Páscoa. E para isso eu quero ler com vocês aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5. Eu vou ler a parte B do versículo 7 e vou ler o versículo 8, que diz assim: Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Eu estou aqui com um texto, pequeno texto que eu tinha escrito há algum tempo, em 2014, falando a respeito da Páscoa, né, quando o meu filho Josué me perguntou: pai, quando é a Páscoa? E o que a Páscoa significa? Ou o que é a Páscoa? E na tentativa de responder essa pergunta dupla, eu tive que voltar lá na instituição da Páscoa, a saber, na primeira Páscoa, e expor o significado de acordo com as Escrituras Sagradas. Então, o que é, pois, a Páscoa? A história da Páscoa está registrado lá em Êxodo, né, do capítulo 11 até o capítulo 13 de Êxodo, você encontra ali a história da Páscoa. A Páscoa é uma autorrevelação do Deus de Israel em 3 papéis. Você vai encontrar ali em Êxodo isso. Primeiro, Yahvé se revelou como um juiz. O cenário lá foi a ameaça da praga final. Moisés deveria advertir Faraó nos termos mais solenes de que à meia-noite o próprio Yahvé passaria através do Egito e feriria todo o primogênito. Haveria apenas um meio de escape, determinado e provido pelo próprio Deus. O segundo ponto, se o primeiro ponto Yahvé se revelou aí como um juiz, Yahvé também se revelou como um redentor. No dia 10 do mês de abril, cada israelita deveria escolher um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, né? E aí eles deveriam pegar esse cordeiro no crepúsculo da tarde do dia 14 e matá-lo. Então deveria tomar o sangue do cordeiro, molhar em um ramo de hisopo e aspergi-lo sobre as vergas da porta da frente. E não deveriam sair de casa toda aquela noite. Eles, tendo derramado o sangue, aspergido o sangue sobre a porta, eles deveriam se refugiar debaixo do sangue, ou sobre ele. Pois Yahvé, que havia anunciado a intenção de passar pelo Egito, agora ele acrescenta a sua promessa de passar por cima, que significa Páscoa, passar por cima. O Deus que prometeu que passaria como um juiz, agora se revela como um redentor que passaria por cima de cada casa marcada com sangue, a fim de protegê-la da destruição que ele mesmo havia ameaçado. Um terceiro ponto que nós vemos aí, se Yahvé se revelou como, em primeiro lugar, juiz, em segundo lugar, como redentor, ele também se revelou aí como um Deus da aliança de Israel. Ele havia redimido, ou seja, ele havia salvado, ele havia comprado Israel com o sangue do cordeiro, e eles agora se tornaram seu próprio povo. De modo que quando ele os salvou do seu próprio juízo, da sua própria ira, eles deveriam comemorar celebrando a bondade divina. É por isso que nós lemos aqui no texto de Coríntios que Cristo é a nossa Páscoa, né, e que nós devemos celebrar a festa. Nós vamos ver isso aqui mais um pouco quando nós fizermos a aplicação aqui de como essas verdades apontavam diretamente para Cristo, né? Então Yahvé se revelou como o Deus da aliança, que havia redimido, de modo que quando eles o salvou, eles deveriam comemorar o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, ou as casas dos filhos de Israel. A mensagem do cumprimento da Páscoa é realizada no sacrifício de Cristo. E isso deve ser absolutamente claro para nós, como no texto que nós lemos aqui de 1 Coríntios. Paulo aplica essas verdades da Páscoa a Cristo, dizendo: Cristo é a nossa Páscoa. Então, primeiro, ele sendo o nosso juiz,
é também o nosso Salvador. A mesma pessoa. O mesmo Deus é o juiz do mundo e também é o Salvador. Foi ele, o Deus que passou através do Egito, ou seja, ele que puniu os filhos dos egípcios, ele que puniu os primogênitos, que julgou os primogênitos do Egito e que passou por cima da casa dos filhos de Israel, que protegeu, que salvou, que redimiu os filhos de Israel. Eles foram protegidos pelo sangue do Cordeiro que havia morrido. Então somente quando Deus vê o sangue de Cristo sobre nós é que ele pode nos salvar. Só quando você coloca a sua confiança em Cristo, arrepende-se dos seus pecados e, abandonando os seus pecados, se entrega a Deus como um Salvador em Cristo, é que Deus pode nos salvar. Quando ele vê o sangue de Cristo, ele pode nos salvar. Não é? Então somente quando ele vê esse sangue sobre nós, ele pode nos salvar. Assim Jesus Cristo é a nossa Páscoa, de acordo com o Novo Testamento. Aonde a Páscoa é substituída pela ceia. Nós comemoramos a ceia, né? A ceia é o representante lá da Páscoa do Antigo Testamento. Então ela se cumpriu em Cristo. E tem a ver com o que? A Páscoa? Com sangue e morte. E não com coelho, chocolate, né? A mensagem é de morte ou vida, condenação e salvação, livramento e ou punição. Essa é a mensagem da Páscoa. Então, feliz Páscoa para você, que você possa pensar a respeito dessas verdades. Lá em Isaías 53, diz que Jesus, como sendo o nosso Cordeiro Pascual, olha o que a profecia diz. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, Jesus foi moído sobre a ira de Deus para que eu e você pudéssemos ser salvos. Ele é a nossa Páscoa. Por causa de Cristo, Deus passa por cima de nós naquele grande dia. Fica com Deus, somos todos teólogos. Um grande abraço.